Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarkis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós vamos dar início a um curso chamado Sequências Lógicas, que é um edital muito frequente, é muito comum nos editais aparecer esse conteúdo, as tais sequências lógicas. Quando a gente fala em sequências, nós podemos ter sequências numéricas, que são as mais comuns, mas também podemos ter sequências de figuras, sequências de letras, sequências de palavras, ok? Bom, então no primeiro momento nós temos o seguinte, que sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, por exemplo, ele nos coloca qual das alternativas abaixo completa a seguinte sequência. Então ele está nos dando uma sequência de figuras e pede que você determine exatamente essa última figura que está faltando. Bom, para você poder chegar ao resultado, à alternativa correta, você tem que analisar primeiro a sequência que ele te deu, para que você possa identificar o padrão, ou seja, a regrinha que ele usou para poder construir as figuras. Então, vai depender muito do seu poder de observação. Principalmente quando você trabalhar com sequências de figuras, de letras ou palavras, é muito importante a sua observação, a sua interpretação. Então vamos lá. Quando você analisa a primeira sequência, você observa que eu tenho aqui um quadrilátero, um triângulo e um círculo. Então, nessa primeira sequência, o autor determinou que você tem um quadrilátero, um triângulo e um círculo. Na segunda sequência, você continua tendo o quadrilátero, aqui, o círculo e o triângulo. Claro que numa sequência diferente, mas você continua tendo as três figuras, o quadrilátero, o triângulo e o círculo. Então você observou que o padrão do exercício dado por ele é que você tenha o quadrilátero, o triângulo e o círculo. Ora, nessa última linha, ele já nos deu o círculo e nos deu o quadrilátero. Então, é evidente que está faltando o nosso triângulo. Portanto, a resposta que eu vou marcar tem que ter, com certeza, um triângulo. E no caso dessa questão, só isso já seria suficiente para você matar o exercício, né? Aqui é um círculo e aqui é um quadrilátero. Então, é evidente que a alternativa só pode ser a letrinha C. Mas vamos analisar um pouquinho mais com detalhes. Aqui eu tenho duas perninhas, aqui eu tenho três perninhas e aqui eu tenho quatro perninhas. Conclusão, o padrão criado pelo autor trabalha com duas, três e quatro perninhas. Vamos confirmar. 2, 3, 4. Portanto, a figura que eu estou procurando não pode ter 3 e nem tampouco 4. Só pode ter 2. Então, a nossa figura ela tem que ter as tais duas perninhas. Que vem completar, então, a alternativa letra C. Então, é claro que esse é um primeiro exemplo, esse é um exemplo bem tranquilo, é um exemplo fácil, mas é só para você ir acostumando com a ideia de que vai sempre existir um padrão, vai sempre existir uma regra, e cabe a nós descobrirmos esse padrão, descobrirmos essa regra. Vamos a novos exemplos. Eu posso ter sequências de números, né? Então eu tenho uma sequência de números aqui que caberia a você descobrir o padrão de formação dessa sequência. Por exemplo, se eu somar 4 com 6 dá 10, com mais 2 dá 12. Se eu somar 8 com 1 dá 9, com mais 3 também dá 12. Então você fala, bom, o padrão é a soma desses números. A soma da primeira linha está dando 12, a soma da segunda linha também está dando 12.
Logo, um dos possíveis padrão seria a soma das 12, certo? 8 e 1, 9, 3, 12. 4 e 6, 10 e 2, 12. 7 e 5 dá 12. Portanto, aqui, se fosse o caso, seria o número 0. Eu posso ter também padrão de figuras, né? Ele nos dá aqui uma série de figurinhas para que você possa descobrir o padrão, semelhante ao exercício anterior. Eu posso ter também letras, né? Então você observa MAT, MAT, MAT. Ora, o padrão é uma sequência do M, A e T. Então, é isso que a gente vai ter que fazer nesses exercícios de sequências lógicas. Nós vamos tentar descobrir qual é o padrão utilizado para criar a sequência e, com isso, descobrir novos termos dessa sequência. Perfeito? Muito bem. Especificamente falando agora nas sequências numéricas. Então, nós dizemos assim, que no estudo da matemática, estudamos um tipo de sequência, a chamada sequência numérica. Essa sequência que estudamos em matemática é composta por números, por isso sequências numéricas, dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Quando eu falo em ordem pré-estabelecida, eu estou falando no padrão, na regra criada pelo autor da questão. Então ele cria uma regrinha matemática, ele cria uma ordem pré-estabelecida, através da qual você vai tentar descobrir os próximos termos dessa sequência. Perfeito? Muito bem. Vamos ver um exemplo de como a gente trabalha com isso daí. Olha só, a primeira sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sequência chamada dos números naturais. Então, facilmente você teria condições de dizer quem é o próximo, representado lá pelas reticências. Ora, se eu estou trabalhando com a sequência dos números naturais, é evidente que o próximo só pode ser o número 7. Perfeito? Já a sequência número 2 é a sequência dos números primos positivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Aí você tem que lembrar que número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí você para e pensa assim, bom, partindo do 19, viria o 20. 20 não é primo. 21 também não é primo. 22 também não é primo. 23 é primo, porque o 23 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, caso ele me peça o próximo número dessa sequência, ela seria ocupada pelo 23. O exemplo número 3 traz a sequência dos números ímpares positivos. Então, a regra, o padrão, é ser um número ímpar. Logo, partindo do 9, o próximo número ímpar que eu vou encontrar só pode ser o 11. O exemplo número 4, ele coloca assim, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Então, você tem uma sequência numérica. Sequência essa conhecida como sequência de Fibonacci. Tem um padrão estabelecido? Tem uma regra? Claro que sim, né? Se você começar a olhar com carinho para os números, você percebe que, por exemplo, a partir aqui do quarto termo, ou a partir aqui do terceiro termo, eu sempre tenho a soma dos dois anteriores. Por exemplo, 0 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 2. Né? Olha a sequência que ele criou. Ele colocou assim, ó. Ele colocou 0, 1, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 e 2, 3. 2 e 3, 5. 3 e 5, 8. E assim, ele foi até o 89. Agora, se você quiser saber quem é o próximo termo,
Então você tem assim, aqui você tem o 55, aqui você tem o 89. Então, de acordo com a regrinha, de acordo com o padrão estabelecido, eu tenho que somar esses dois números. 9 com 5 dá 14, vão 1, 8 e 5, 13 e 1, 14. Então, o próximo número deveria ser, ou certamente, será o 144. No exemplo número 5, ele coloca a sequência dos números múltiplos de 5, menores do que 35. Né? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, ele está indo de 5 em 5. Ele está trabalhando com os números múltiplos de 5. Como o último número aqui ele colocou 30, ele assumiu que são os múltiplos de 5 menores do que 35. O sexto exemplo, ele coloca uma sequência de números ímpares menores do que 20. Então, esse padrão é você que tem que descobrir. Como é que isso vai cair nos exercícios? Como é que isso vai ser questionado? Ele vai te dar a sequência de números. É evidente que ele não vai falar nada do que está escrito aqui, né? Ele vai dizer assim, observe a sequência de números e determine o 40º termo, determine o 20º termo, determine o 15º termo. Então você vai observar a sequência, vai tentar identificar a regrinha que ele utilizou para montar a sequência e com isso descobrir o termo que ele está pedindo. Ok? Então vamos, sem mais blá blá blá, né? Vamos tentar identificar as sequências. Olha só. Muito importante que você defina, saiba a definição de sequência finita, infinita, crescente, decrescente e constante. Sequência finita tem fim. Ela começou no número 1, terminou no 19. Tem começo e tem fim. Por isso, sequência finita. A sequência infinita é aquela que não tem fim, que é simbolizada pela presença dessas reticências. Então, esses 3 pontinhos indicam que essa sequência tem continuidade. Bom, além disso, uma sequência pode ser crescente, quando os números estão aumentando, decrescente, quando os números estão caindo, e constante, como o próprio nome já diz, quando os valores são sempre iguais. Então eu tenho a sequência crescente, decrescente e constante. Quando nós formos estudar uma sequência muito especial, chamada de progressão geométrica, a gente vai ver que tem uma quarta sequência, que é a sequência alternada ou oscilante. Ela tem valores positivos alternados com valores negativos. Perfeito? Muito bem. Na nossa próxima aula, nós vamos começar, de fato, a resolver problemas sobre sequências numéricas. Ok? Aguardo você. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.